Então, presidente Otávio de Lázares, é um prazer muito grande falar com o senhor. E vamos falar sobre um assunto que nos interessa muito, vamos falar sobre o futuro. Exatamente, nos 30 anos de vigência da Constituição Federal, vamos falar sobre desenvolvimento nacional. Vossa Excelência, aliás, eu olhei no seu currículo, Vossa Excelência está a completar 40 anos de serviços prestados ao Bradesco. Hoje o senhor é presidente do Bradesco. Tem toda a autoridade, vivência, para nos explicar como é que funciona o sistema bancário. Ministro Barroso, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação para mim e para nós do Bradesco estarmos neste momento celebrando essa grande obra de 30 anos da Constituição Cidadã Brasileira. Muito obrigado pelo convite. Então, presidente, nesse contexto, qual a relação entre juros e impostos no fomento das atividades produtivas? Os juros e os impostos são custos de produção e de investimentos. Quanto maiores, menor o volume das transações financeiras. Os juros acabam remunerando o dinheiro que o investidor guarda no banco. Assim, portanto, o preço que o banco paga ao poupador pela sua confiança em depositar os recursos conosco. Até chegar a esse tomador, esse dinheiro sofre várias influências até formar o juro que irá efetivamente incidir nos empréstimos. E entre essas influências estão a expectativa da inflação, o risco do cenário econômico, da operação em si, da segurança pública, como eu disse, e os tributos incidentes. No caso específico do nosso país, a inflação perdeu influência na formação da taxa nesses últimos anos. Mas os dois últimos fatores, o risco e a tributação, eles continuam tendo um peso relevante na formação do custo do dinheiro. Entre outras dificuldades, o processo de cobrança dos devedores inadimplentes, por exemplo, ou a execução das garantias, porque é muito lento, é oneroso. Por outro lado, são elevados os impostos que incidem sobre as operações de financiamento. Para que o senhor tenha uma ideia, o Brasil é um dos poucos países do mundo a tributar a atividade de intermediação financeira. A taxa básica de juros está em seu nível histórico de mais baixo e poderá variar em torno dos atuais 6,5%, dependendo do que acontecer, a gente torce por isso, e que isso aconteça por um bom tempo, dado ao cenário que a gente vive hoje da economia. Mas a gente tem enormes desafios para enfrentar, para aperfeiçoar e modernizar o sistema de intermediação financeira, para que a gente consiga reduzir o juro no país com muito mais intensidade para o tomador final. Algumas ideias são uma nova calibragem da tributação, sem perda de receita para o governo central. Aperfeiçoar os aspectos regulatórios, a criação de um cadastro de risco dos clientes, redução das linhas de crédito já direcionadas, por exemplo, são bons exemplos do que podemos fazer. Presidente, que tipo de sinergia pode ser estabelecido entre governo, sistema bancário e setor produtivo para a aceleração do processo de desenvolvimento nacional? O sistema bancário cumpre um papel de infraestrutura financeira do país. Ele transporta recursos financeiros por meio do sistema de pagamentos em tempo real. Ao fazer uma transferência, o beneficiário recebe o depósito de forma imediata em qualquer lugar do Brasil. Outro veículo de transferência de riqueza é o sistema de crédito. Quanto mais eficiente e inclusiva for essa infraestrutura financeira, maior o potencial de contribuição para o desenvolvimento, produtividade e para a competitividade da economia. O sistema de transferências financeiras do Brasil é um dos mais confiáveis e seguros, comparável inclusive aos melhores do mundo. E a função dos bancos tem uma arquitetura aparentemente simples, porque ele capta a poupança existente no país para transformá-la em crédito de novos investimentos, empreendimentos e também para o consumo, inclusive bens de maior valor como casas e automóveis, por exemplo. Mas este trabalho ele também é um dos mais complexos, porque ele envolve uma expectativa de risco, um conceito que é subjetivo e técnico, porque ele engloba a nossa visão sobre a qualidade do ambiente econômico, a confiança no futuro, o modelo de negócio do cliente, a qualidade da gestão da empresa, o sistema regulatório, a segurança jurídica e até a segurança pública. E o efeito da atividade dos bancos é, por sua natureza, gerar potência econômica ao país. Assim, ao apoiar projetos de investimento das empresas, por exemplo, nós criamos um ciclo virtuoso de mais empregos, encomendas junto a fornecedores, impostos,
Quando financia o consumo, amplia-se a produção, as vendas do comércio, além da criação de empregos e mais arrecadação de impostos. Portanto, ao estimular a poupança das famílias e empresas brasileiras, fortalecemos o patrimônio de segurança da economia e a capacidade de investimento do país. Talvez uma outra importante vertente para a gente destacar é o volume de investimentos que fazemos em tecnologia e inovação. Os bancos formam na linha de frente dos processos de inovação da economia um dos pilares fundamentais para a capacidade de tornar a economia mais produtiva e socialmente mais desenvolvida. Os bancos podem e devem ser uma ponte sólida de passagem na direção de um país mais desenvolvido, de um Brasil mais desenvolvido, fazendo com que o crédito seja o seu propulsor nos próximos anos. A importância do crédito para o crescimento dos países é absolutamente inegável. Segundo os estudos, os países de baixa renda têm uma relação de crédito-PIB ao redor de 21%, enquanto nos países de renda média esse percentual já chega a 96%. Quando a gente fala de alguns países europeus ou os próprios Estados Unidos, que têm renda alta, essa participação é de 146% do PIB. Para o Brasil e seu grupo de renda, a participação do crédito no PIB teria potencial de atingir talvez uns 115%, 120%, ou seja, mais do que dobrar o indicador registrado hoje. E a estabilidade econômica, macroeconômica, é importante condição para que se configure essa maior sinergia entre o governo, bancos e empresas num processo de crescimento econômico constante. Contas públicas bem ajustadas significam inflação baixa, juros baixos, menor tributação, previsibilidade, confiança para investir e consumir. Num ambiente econômico, cabe aos bancos ampliarem a oferta de crédito, procurar novos nichos de negócios, oferecer às empresas boas soluções financeiras para todas as suas necessidades. E a gente deve destacar, os grandes bancos brasileiros hoje são 5, 2 de capital estatal, 2 privados e 1 estrangeiro. Uma configuração que está presente nos principais países do mundo. Esse modelo dá segurança ao mercado e à economia do país. Ou seja, é fator de redução da percepção de risco da economia e, portanto, do custo do dinheiro, e não ao contrário. O presidente De Lázari, foi muito importante, né, esse seu depoimento e a indicação de que é necessária uma sinergia. Todos os atores, né, que participam desse processo de desenvolvimento nacional têm que realmente interagir, têm que sentar à mesa e propor como será a construção desse futuro. Eu vou dizer ao senhor, eu tenho muito otimismo em relação a isso. Presidente, nós que somos do bem somos mais, vamos fazer a diferença. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição.